Eu comecei, e isso acho que serve para todo mundo aqui, quando eu dou cursos de roteiro ou mesmo palestra, eu sei que existe uma grande ansiedade, às vezes uma certa ansiedade, por escrever, né? Cinema virou uma coisa, enfim, daqui de uns 10 anos para cá, um objetivo quase que único de muita gente. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né, eu ia fazer cinema, e cinema era uma coisa absolutamente marginal, né? Se você dissesse na sua família, para os seus amigos, que você ia fazer cinema, você tinha que atravessar o outro lado da calçada, porque as pessoas não iriam te cumprimentar de jeito nenhum. Era uma coisa bastante radical nesse sentido. Hoje a gente vive esse boom do cinema, né? Enfim, acho que até o Polo é o fruto desse boom do cinema, desse interesse. Mas a gente precisa entender que, para chegar nesse estágio, o cinema brasileiro campeou muito e sofreu muito, e a função de roteirista mais ainda. Talvez seja a que tenha sofrido mais durante todo esse processo. Então, sempre quando eu falo da profissão de roteiro, da profissão de roteirista, eu misturo um pouco do que eu vivi, do que eu sofri para chegar a esse momento, a ser roteirista, e o processo natural de formação de um roteirista no cinema brasileiro hoje. Como eu disse para vocês, eu fiz faculdade de cinema, eu entrei querendo fazer cinema. Talvez muitos aqui ainda não tinham nascido, mas eu entrei na FAAP em 79, a primeira turma de cinema, e aí foi me desiludindo um pouco com a minha opção de fazer cinema, porque a gente tinha restrições ao tipo de equipamento, né? A FAAP tinha apenas, em 1979, nos anos 80, uma câmera, uma Arriflex, 1945, que eu sempre brinco dizendo que, na verdade, devia ser espólio de guerra, né? Os pracinhas, depois da Segunda Guerra, vieram de Monte Castelo, na Itália, encontraram uma câmera enterrada em algum lugar, trouxeram e ela foi para a FAAP. E na FAAP você não podia mexer na câmera porque era responsabilidade da faculdade e você não podia mexer nela. Diante dessas circunstâncias, eu resolvi fazer rádio e TV, porque já tinha um estúdio bacana, enfim, tanto de rádio quanto de TV, e eu achei que valeria a pena fazer rádio e TV. Mas todos os meus amigos estavam em cinema. E, às vezes, eu encontrava eles para tomar uma cerveja depois da aula e tal. E desses encontros foi bastante engraçado, que eu encontrei esses amigos e eles falaram, poxa, hoje a gente teve prova de direção. Eu falei, poxa, mas como é que vocês fazem prova de direção cinematográfica sem uma câmera? Ele falou, não, é simples. O professor chega na frente da sala de aula e diz para a gente esticar o braço, né, puxar o indicador como se fosse pedir carona, né, esticar o dedo indicador na perpendicular e repetir o mesmo gesto com a outra mão. Então, você tinha uma câmera, né? Você podia puxar zoom, você podia fazer traveling, né? Apenas com, obviamente, se você não fosse maneta, né? Mas você poderia, enfim, fazer todo tipo de movimentação e você dirigia o seu filme hipotético apenas com as suas duas mãos. Por que eu estou falando isso? Porque realmente a realidade mudou muito, né? Na FAAP a gente pagava R$300 ao mês, fazendo uma correlação de valores. E hoje você paga 2.600. Né? Então, houve realmente uma valorização, principalmente para o bolso dos diretores de faculdade, né? Em relação ao que é o cinema e ao que foi o cinema antigamente. Muita gente chama esse boom do cinema, ou começa a dizer que o boom do cinema aconteceu, brasileiro, a partir de 1992, com o filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina, né? Naquela época, a gente vivia o governo Collor, que acabou com a Embrafilme, e a gente produzia 2 filmes por ano. Hoje, a gente está produzindo quase 100 por ano, né? Então, houve realmente um desenvolvimento muito grande. Agora, o roteiro sempre foi uma carreira meio que esquecida, meio que... Enfim.
colocada de lado. E isso também tem uma razão, né? E é uma razão que às vezes incomoda muito os mais tradicionalistas do cinema brasileiro, porque eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, que a gente não formou roteiristas e produtores. Por quê? Porque a gente vivenciava o modelo autoral de produção. Então, aquela frase célebre que todo mundo aqui deve conhecer, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que era bacana, uma frase bonitinha, que acompanhou todo o cinema novo, mas que era muito particular para aquele momento, né? De repressão, de ditadura, de falta de oportunidade, de recurso e tal. Só que isso acabou meio que vigindo para o resto do tempo, né? Então, eu digo que essa falta de roteiristas e de produtores hoje em dia é herança maldita do modelo de produção do cinema novo. Nada contra o cinema novo. O cinema novo é um clássico, tem obras maravilhosas, um gênio chamado Glauber Rocha. Só que as pessoas demoraram a entender que o processo criativo de desenvolvimento de um filme tem muito mais pessoas envolvidas do que simplesmente o diretor. Então, eu sou francamente contrário, isso é uma pena, porque acho que talvez eu seja minoria nessa história, que sempre quando você vai ver um filme brasileiro, está lá, né, um filme não é de uma pessoa só. Um filme é de todo mundo que trabalha no filme, né? Eu não estou fazendo apologia bonitinha, politicamente correta, nem nada disso. Mas é verdade, né? O cinema depende de muita gente, inclusive do roteiro, né? Para mim, basicamente do roteiro, principalmente do roteiro. Então, a gente tem que começar a entender que esse problema da não formação do roteirista e talvez da dificuldade que a gente tenha hoje de desenvolver boas histórias e ter bons roteiristas é muito dessa política de produção que a gente vivenciou nos últimos 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu acho que faz parte dessa mudança, desse tentar achar um outro estágio para o cinema brasileiro, a gente reconhecer isso e começar a pensar nisso seriamente. Problema grave, gravíssimo. A Adriana falou que a gente tem uma associação, essa associação se chama Autores de Cinema. Autores de Cinema é a primeira associação de roteiristas de cinema, exclusivos de cinema, que a gente fundou em 96. Né? E ela tem 30 membros hoje. Porque a gente tem uma exigência, né? Para o cara entrar na associação, ele tem que ter escrito um filme de longa-metragem que tenha sido produzido, não necessariamente lançado. Agora eu vou falar para vocês uma continha que não fecha. A gente está fazendo quase 100 filmes por ano. E a gente só tem 30 roteiristas profissionais. Sendo que desses 30 roteiristas profissionais, que se chamam profissionais, 1/3 deles, na verdade, vive de roteiro. O resto tem que meio que dar uma virada, enfim, tentar arranjar um outro tipo de trabalho ou de recurso para complementar o seu orçamento, enfim, a sua sobrevivência. Então, são números que não fecham. Né? Como um cinema que produz 100 filmes por ano, tem parcos 30 roteiristas, né, que já fizeram algum filme, ou que já escreveram algum filme, né, e muitos deles não vivem exclusivamente de roteiro. Então, esse é um problema grave. Por isso que sempre quando eu falo de roteiro, antes de entrar na função do roteiro no filme, eu falo da função do roteirista. Né? Porque a função do roteirista a gente precisa entender, para quem, enfim, queira se dedicar a esta carreira, qual é a importância dela e como ela se desenvolve durante o processo de produção do filme. Né? A gente ouve muito dizer, né, e voltando a essa coisa da relação do filme não ser exclusividade do diretor, de como esse processo acontece. Aqui no Brasil, ele acontece meio ao contrário do que acontece numa escala industrial do cinema lá fora, principalmente do cinema americano. Lá você tem as grandes, que são chamados os grandes estúdios, né, ou as grandes produtoras, que, enfim, querem desenvolver um tema, contratam um diretor, chamam um roteirista, às vezes que já tenha trabalhado com o diretor, e o filme é feito, enfim, de cima para baixo. Aqui a gente tem um sistema bem ao contrário. Né? Você tem um estoico, um aventureiro, né, um diretor que está querendo contar uma história ou quer fazer o seu filme, que conhece um roteirista, convence ele, né, o seduz de alguma maneira,
espero que não sexualmente, mas enfim, o seduz de alguma maneira, o traz para o projeto, né? E existe o tempo de sacrifício de criar um roteiro, que é uma coisa complicada, uma coisa complexa, para concorrer a um edital, a um concurso, para ganhar uma grana para ser feito. Né? E quando ele ganha essa grana, aí ele chama o produtor, que organiza o filme, enfim, que o filme é feito. Então, a gente está falando de um modelo que está errado, né? Que ele está ao contrário, a gente está fazendo isso ao contrário. Que também é herança dessa coisa do cinema autoral, do modo de produção autoral de se fazer cinema no Brasil. Enfim, essa coisa do diretor pegar para si essa menção de que ele é o autor único e original do filme já é bastante duvidosa, né? Lá fora, quando chega um filme aqui do Woody Allen ou do Almodóvar, você vê um filme de Almodóvar, um filme de Woody Allen, um filme de Fellini, isso serve como grife, né? Mas aqui no Brasil, o cara vai fazer um curta-metragem, o seu primeiro curta-metragem, e o cara assina um filme de Zezinho das Couves. Quem é Zezinho das Couves, pelo amor de Deus? Né? Eu não conheço o cara, eu não sei a obra dele. Então, essa referência ela é um crédito de vaidade, né? Não mais que isso. Existem, inclusive, diretores que tiveram uma sacada boa. O último filme da Lina Chamy, o Via Láctea, ele termina e ela assina um filme e entra o rol com todas as pessoas que participaram do filme. Porque um filme é de todas as pessoas que fizeram o filme, não é só do diretor. E essa não compreensão do que é isso, ela é genérica, ela é um mal que nos atinge por completo, né? Eu costumo dizer que quando você fala que você é roteirista, né, a mídia, o meio e minha mãe não sabem o que eu faço, né? Como eu sou muito mais preocupado com a minha mãe, eu sempre aproveito essa oportunidade para tentar esclarecer para ela, né, a minha função e o que eu faço, né? Para só dar esses dois exemplos, por exemplo, a mídia, se eu perguntar para vocês aqui qual foi o melhor filme que vocês viram a semana passada, vocês podem me dizer o nome do filme, mas vocês são incapazes de me dizer o nome do roteirista. Porque no jornal, mesmo que a crítica seja boa em relação ao filme e à história, ninguém cita o roteirista. Vou usar um exemplo prático. Eu sou muito amigo do roteirista do O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Cláudio Galperin. O cara passou a história dele toda no Bom Retiro. O filme é ele, né? É a história dele. A Folha abriu 3 páginas falando do filme, e falando muito bem do filme. Sendo que dessas 3 páginas, uma era exclusivamente dirigida à história. História inteligente, emocionante, enfim, com todos os adjetivos que a gente possa colocar. Eu conhecia o crítico, Zé Geraldo Couto, e mandei um e-mail para ele, sou amigo dele, tive a liberdade. Falei, Zé, bacana isso, mas essa história não nasceu na árvore, né? Nem numa árvore no Bom Retiro, quanto mais numa árvore qualquer. Tem um cara que escreveu isso, tem um cara que organizou essa história, né? Esse cara é o roteirista, esse cara é o Cláudio Galperin, né? Então, a gente tem que... Eu não estou querendo puxar a brasa para a sardinha, mas, na verdade, a gente tem que dar, enfim, voz ou direito àqueles que começaram o processo, que criaram a história, que, enfim, desenvolveram os diálogos, os personagens e tal. Essa é em relação à mídia, né? A mídia realmente desconhece a nossa função e não fala sobre ela, só quando é para falar mal do roteiro, né? O meio também é um fator de desinformação. Uma vez eu estava no Festival de Recife e eu estava com o Tony Venturi. Eu fiz 4 filmes com o Tony Venturi, né? E aí tinha uma diretora sentada na mesma mesa que eu e ele. O Tony saiu para pegar comida. Ela virou para mim, você é o Di? Eu falei, sou o Di e tal. Ela falou, então, você que escreveu os filmes com o Tony Venturi,